Muito bom, vamos lá, seguindo em frente, nós todos na série que estava da Zarada, Kaf Dalet Amud Aleph. Na de baixo, Itmar, problema com a câmera. Itmar, não, desculpa, Yativ. Bom, já tem de novo. Yativ Rabiami ve Rabi Tzak Nafcha, Aquila de Rabi Tzak Nafcha. Certa vez, Rabiami e Rabi Tzak Nafcha na varanda, no Beit HaMidrash, de Rabi Tzak Nafcha. Patachad Minayu, deles abriu a conversa, Ve'amar, e falou, Vechen hayar Rabi Eliezer poser bechol hakorbanot kulam. Deles veio e falou que Rabi Eliezer costumava não, que o Rabi Eliezer sover que possel, que o fato do animal pertencer a Oved Kohavim, isso invalida todos os animais para korbanot. Eu não posso comprar korban, não posso comprar um animal para usar ele de korban de Oved Kohavim. Patachidach Minayu, veio outro que estava lá também, e falou o seguinte, Ve'amar, Mai utive le Chavru ele Rabi Eliezer, o que os Chachamim, os amigos de Rabi Eliezer, a bruta dele perguntou para ele, está escrito no Pasuk, Kol tzon kedar ikbetzu lecha vegomer, está escrito no Pasuk, que leatid lavó, a gente vai comprar animais de Kedar são os Ismaelim, vão ser comprados animais dos Ismaelim para fazer deles korbanot, então a gente vê que animais de Ovdei Kohavim valem como korban. Amar lem Rabi Eliezer, falou Rabi Eliezer para eles, Kulam gerim grurim mem leatid lavó. Falou Rabi Eliezer, não, lá está falando sobre leatid lavó, sobre o futuro, lá eles já não vão ser mais exatamente Ovdei Kohavim, eles vão querer fazer tshuva, eles vão querer leitgayer, eles vão querer se converter, então lá a gente vai poder aceitar os animais deles, mas até então é proibido. Ah, maravilhoso, maravilhoso, de onde a gente vê isso no Pasuk? Que a gente vê que Leatid Lavó, Kadosh Baruch Hu vai mudar todos os outros povos para todo mundo falar uma Safá Brurá. Safá Brurá, Lashon Kodesh, ou seja, vai estar todo mundo conectado com a Kedushá, com a Kadosh Baruch Hu. Então, vai todo mundo querer buscar fazer uma conversão, se aproximar do povo judeu, aí já não vai ter mais erro, certo? Porque essa relação com animais é proibida mesmo por um goi. Só que já que eles são Avdei Kohavim, eles não acreditam nas mitzvot, não acreditam em Kadosh Baruch Hu, tem o risco deles fazerem isso. Por isso, Rabi Eliezer invalida os korbanot deles. Mas, Latid Lavó, que todo mundo vai voltar a se aproximar dos valores judaicos, vão se converter ou não vão se converter, independente disso, mas vão se aproximar dos valores judaicos, já não tem mais o risco. Amalei Abai falou Abai para ele, Vedim Amelva Kachavim, o Deador B, o fala Abai para Rav Yosef, está escrito no Pasuk, que Aze Fochel Amim Safá Brura. Certo? Está escrito que a Kadosh Baruch Hu vai mudar a língua deles. Mudar a língua significa mudar o pensamento, mudar os valores, mudar a cultura. Pergunta, Abai, talvez só Avodat Kohavim eles não vão fazer. Talvez não vão ser mais só não vão mais ser idólatras, eles vão ser monoteístas. Mas isso não quer dizer que eles vão mudar completamente a ponto de não ter o risco deles fazerem essa verá. Amarlei, Rav Yosef respondeu, Rav Yosef Abaye, leavdo Shechem echad ktiv. Está escrito que eles vão vir lavod para Kadosh Baruch Hu, vão trabalhar para Kadosh Baruch Hu, Shechem echad, um ombro. Um ombro significa vai todo mundo um do lado do outro trabalhando para Kadosh Baruch Hu. Então não é só que eles vão se tornar monoteístas, eles também vão receber os valores do judaísmo. Rav Papa Matniachi, Rav Papa fala que assim foi a conversa. Rav Zevid Matneachi. E Rav Zevid fala que a conversa foi um pouquinho diferente. A ideia é a mesma pergunta, quem falou o quê, quem perguntou o quê, mas é basicamente a mesma ideia, só que ele tem uma outra versão da história. Ele fala o seguinte, Matneachi, Vetravai o Amri, os dois falaram, tanto o Rabi Ami quanto o Rabi Tzak Nafka, os dois falaram a mesma coisa, Vechenaer Rabi Eliezer posei bechol korbanot, os dois falaram em nome de Rabi Eliezer que todos os korbanot são proibidos serem comprados de goim. Vetravai o Amri, e os dois, Rabi Tzak Rabi Eliezer e Rabi Ami, os dois falaram, não é que foi uma conversa entre eles, os dois falaram a mesma coisa, o Mayotov Eleu Chavru Rabi Eliezer, e o que os amigos de Rabi Eliezer perguntaram para ele, Koltzon Kedarek Betzu Lechata, e no passo que vão trazer korbanot dos Ishmaelim, então parece que Ovdei Kohavim, eles pode trazer deles korbanot. Amar Rabi Eliezer respondeu, Kulam Gerim Grurim Em Leati Lavor, Rabi Eliezer respondeu, não, lá eles são, não está se tratando de Ovdei Kohavim, não é muçulmanos Ovdei Kohavim, está se tratando de Ishmaelim, que eles voltaram a se aproximar dos valores judaicos, a se converter. O Maikra, o próprio Rabi Eliezer trouxe um pasuk, o que antes a gente trouxe esse pasuk em nome de Rav Yosef, Amar Rav Yosef Maikra, aqui de acordo com essa segunda versão da história, o próprio Rav Eliezer trouxe o pasuk, que Azefoch Elamim Safá Brura Likro Kulam Beshem Hashem.
que todos vão voltar a acreditar, que todos vão todos serem monoteístas. Isso já apareceu na própria história, e não foi Rav Yosef que falou, e sobre essa história, Matki falou Rav Yosef, sobre essa história, Rav Yosef perguntou, o que Abaye perguntou para Rav Yosef em cima, de acordo com a segunda versão, Rav Yosef perguntou para a história, talvez eles só vão abandonar, Avodat Kohavim vão abandonar a idolatria, mas não quer dizer que eles vão agora terem os valores judaicos monoteístas, da Marlei Abaye, Leavdosh Remechaktiv. E Abaye respondeu, o que de acordo com a versão anterior, Abaye perguntou e Rav Yosef respondeu, aqui Abaye responde para Rav Yosef, está escrito Levdosh Shem Echad, parece que todos vão realmente lavar o Hashem, não só acreditar no monoteísmo, mas também viver de acordo com os valores judaicos. Meitvei, pergunta a Gemara, de acordo com essa opinião, que é proibido pegar animais de Goim, a Gemara vai trazer várias situações no Tanakh, onde a gente encontra que pegaram animais de Goim para fazer deles korbanot. De acordo com Rav Eliezer, animais de Goim, que pertencem ao Dei Kohavim, não posso comprá-los para korbanot. Está escrito no Pasuk, Moshe gamatat iten beadenu zvachim veolot. Moshe Rabbeinu fala para Paró, quando eles estão saindo do Egito, Moshe Rabbeinu fala para Paró, você também vai dar para a gente animais para fazer korban no deserto. Ou seja, Moshe Rabbeinu queria animais do faraó para fazer korban no deserto, mas de acordo com Rav Eliezer, eu não posso pegar animais de um goi para fazer korban, como Moshe pediu de Paró. Responde a Gemara, Kodem Matan Torah Shani. Fala, aqui está se tratando a história de Moshe com o faraó, é antes da entrega da Torá. Antes era permitido, depois é proibido, então isso não é pergunta. Tashma, outro lugar, vai kachitrochoten Moshe olaus vachim leelokim. Outra pergunta, fala Gemara. Está escrito que Yitro, sogro de Moshe Rabbeinu, trouxe korbanot para Kadosh Baruch Hu. Agora, Yitro, ele era goi, mesmo que ele Itgayer, ele se converteu, ele era goi, afinal os animais dele são proibidos de serem usados de korban. Por que foi permitido? Responde a Gemara, Yitro nami kodem matan torava. Fala Gemara, o aparecimento de Yitro, a vinda de Yitro para o acampamento judaico no deserto foi antes da entrega da Torá. Então, aqui também era válido. Depois da entrega da Torá, se tornou proibido usar os korbanot de Goim, mas antes era permitido. Fala Gemara, isso que você estava me falando que Yitro veio antes da entrega da Torá, isso é bom, de acordo com a opinião que diz que realmente Yitro veio antes da entrega da Torá, como aparece cronologicamente na Torá. Ele alemanda amar, mas de acordo com a opinião virando amud, Yitro lechar matan Torá, que Yitro veio para o deserto somente depois da entrega da Torá, e o modo como a Torá conta cronologicamente, que primeiro veio Yitro e depois a Torá foi entregue, não é correto, não é exato. Yitro veio só depois da entrega da Torá, Maika Lememra, como você vai explicar? Se Yitro realmente, de acordo com a opinião que Yitro veio depois da entrega da Torá, porque os animais dele foram aceitos de Korban, ela Yitro Misrael Zavan, responde a Gemara que Yitro ele trouxe Korbanot, mas não dele, ele comprou Korbanot de um Yehudi para trazer de Korban, então Beseder. Certo? Pode ser que ele era goi naquele momento, pode ser que ele não tinha se convertido, mas ele não trouxe animais próprios, ele trouxe um animal que ele comprou de um Yehudi, então tudo bem. Tashma, outra pergunta. De acordo com a beleza que não pode pegar animais de goim para korbanot, está escrito no passo seguinte: Vayomer Shaul me'amaleki eviu masher hamal ha'amal meitav atzon ve'abakar leman zevoach la Hashem Elokecha. Quando Shaul recebe a ordem de Shmuel para exterminar os Amalequim, para exterminar o povo de Amalek, Shaul deixa vivo o rei de Amalek e muitos animais. A priori, Shmuel mandou ele matar também todos os animais, matar tudo, absolutamente tudo, homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo, inclusive animais. E Shaul fala, olha, a gente teve pena de alguns animais, o povo teve pena de alguns animais, a gente guardou eles para fazer deles korbanot. A priori, animais que pertenciam aos Amalequim não servem de korban, então porque Shaul pegou esses animais? De acordo com o Rav Eliezer, que o animal pertence ao Vet Kohavim, não pode ser feito dele korban, porque Shaul guardou eles. Responde a Gemara, mai meitav, dmei meitav. Fala, mas não, Shaul não pretendia usar esses animais de korban, não é que ele pegou os melhores animais para fazer deles korban, os animais que estavam inteiros, sem nenhum defeito, ele pegou, ele guardou os animais mais valiosos para vender esses animais e usar o dinheiro para fazer korban. O próprio animal não, mas o valor dele. Pergunta a Gemara, mais na meitav. Fala, mas espera aí, se não é para usar o próprio animal, porque ele só deixou os melhores. Se a intenção de Shaul era fazer korban dos próprios animais que ele guardou, que ele salvou, que ele manteve de Amalek, então eu entendo porque ele deixou os melhores, ele queria só os bons animais para korban. Mas se a meta dele é vender o animal e usar o dinheiro para o Beit HaMikdash, para o korban, não tinha Beit HaMikdash ainda, mas usar o dinheiro para korbanot, então deixa todos os animais, vende todos, porque só os bons. Ele deixou só os bons para conseguir vender mais fácil. Se ele deixasse todos, ia ficar mais difícil
conseguir vender os bons, porque tem muita opção. Então ele matou todos e deixou só os animais bons, mais, os que valiam mais. E aí vai ser mais fácil de vender, vão conseguir vender mais caro, porque tem menos opções. Então aqui também dá para entender de acordo com o Rablezer, ou seja, mesmo de acordo com o Rablezer, que é proibido comprar animais de Ovdei Kohavim para fazer deles korbanot, aqui a gente dá para entender o que Shaul fez, porque Shaul não queria trazer korban dos próprios animais, queria vender eles para trazer de korban. Tashma, vamos ver outro lugar. Vayomer Arvanal David, Ikach vayal Adoni Amelech Hatov Be'enav, Re'eh Bakar Leolav Ve'amurginim Ve'uklei Bakar Le'etzim. David Amelech, ele, durante a vida dele, ele não podia construir o Beit HaMikdash, a Kadosh Baruch Hu não deixou ele construir o Beit HaMikdash, mas David Amelech comprou o terreno onde seria construído o Beit HaMikdash, quando teve uma magefá, teve uma grande praga em Amissé, muita gente estava morrendo, e David Amelech entendeu que o conserto para essa praga, para evitar com que ela continue matando os Yehudim, é realmente comprar o lugar onde vai ser feito lá o Beit HaMikdash e fazer lá korbanot. Então ele vai para o terreno onde futuramente vai ser construído o Beit HaMikdash, para o Arabait, e ele pertencia a alguém chamado Arvaná, e David Amelech, como rei, vai comprar dele. E aí ele fala, olha, eu quero comprar de você o terreno, e o cara fala, olha, fica à vontade, pode pegar, o terreno é seu, o rei apareceu no seu campo para comprar, ele falou para o rei, pega o que você quiser, tenho aqui animais, pode fazer deles korbanot, eu tenho aqui vários utensílios de madeira que servem para arar a terra, pega essa madeira, usa ela usa ela de madeira, mas usa ela para colocar de fogo, para o fogo da fogueira, para você poder acender fogo e fazer os korbanot. Olha, pega o que você quiser, pega o campo, pega os animais de korbanot, pega a madeira para usar ela para fazer o korban, e é tudo seu, certo? E a priori parece lá, no fim da vida Melech, não lembro se David Melech realmente usou isso, ou se David Melech falou que não, que o Beit HaMikdash tem que ser comprado, ele não queria realmente pegar. Mas David Melech não falou para ele, não, seus animais não servem. A priori, os animais dele sim serviam. Sim? Então, por que os animais dele sim serviam de korbanot? Deixa eu ver se Rashi fala se ele usou ou se ele não usou. Sim, Rashi fala que David Amelech usou os animais de Arvaná como korban, porque se ele obedece Kohavim, os animais deveriam ser inválidos. Amar Rav Nachman Arvaná ger toshavaya. Fala Rav Nachman, Arvaná, ele não era Yehudi, ele era algo chamado Ger Toshav. Ger Toshav é um goi que mora em Eretz Israel, que recebeu sobre si mesmo as 7 mitzvot de Bnei Noach. As 7 mitzvot que os Yehudim têm que cumprir, que os goim têm que cumprir. E uma dessas mitzvot são relações proibidas, obviamente incluindo parentes próximos, irmã, mulheres casadas e também animais. Então, esse Arvaná, ele era alguém direito, ele era alguém correto. Ele não era um goi idólatra, ele era um goi direito. Então, nele não tinha o risco dele ter feito alguma coisa com o animal, por isso eles são válidos. Agora, já que foi trazido o Passuca, como na pergunta, Mai Murigin, ele falou, olha, tem aqui o Murigin e Klei Bakar. Klei Bakar é tipo a charrete que serve para fazer o boi para andar, puxar e arar a terra, etc. Isso daqui é feito de madeira. Mas o que é moriguin que ele falou para David Amelech? Olha, eu tenho madeira aqui para você usar de lenha para fazer o korban. O que é esse moriguin? Amarula mitashel turbil. Fala, olá, moriguin é mitashel turbil, é uma mitad de turbil. Só que a Gemara também não entende o que é isso. Então a pergunta, mas mitashel turbil, o que é isso? Responde a Gemara, isa de kurkesa de daishan. Agora sim, mitad de turbil é o isa de kurkesa de daishan. Agora a gente está resolvido. Então, o que é isso, certo? A gente já é a quarta geração para tentar entender o que é. Então, Isa de Kurkesa de Daishan é um tipo de utensílio que eles usavam para moer trigo. É um utensílio que tinha vários dentes, vários buraquinhos e vários dentes. Era no formato de uma cama e iam amassando o trigo com isso. Então, ele falou, eu tenho esse negócio aqui, usa isso de madeira, de lenha para fazer a fogueira, fazer o fogo e fazer o korban. A maravilhosa Maikrada, onde a gente sabe que realmente moriguin é um utensílio que é usado para moer coisas, está escrito no Pasuk, Maikra, e Nessamticha lemoreg harutz hadash bal pifiot tidosh arim vetidok ugvaot kemot tassim, certo? O Pasuk fala sobre alguma coisa que serve lemoreg, moreg é a palavra moriguin, e ele serve para ladush, para amassar as coisas, é para isso que ele serve. Ponto. Meitebei, outra pergunta. De acordo com Rablezer, que animais de Ovdei Kohavim não podem ser usados de korbanot. Pergunta agora o seguinte: Veita parot elu olá la Hashem.
Está escrito no Passuca, aparece em Shmuel Aleph, que certa vez Bnei Israel tiveram uma guerra contra os Plishtim. E eles estavam perdendo a guerra, até que alguém teve a grande ideia de levar o Arona Kodesh do Mishkan para a guerra, para proteger e ajudar Bnei Israel a vencerem a guerra. Mas o que aconteceu no fim? O que aconteceu no fim é que eles não venceram a guerra, eles continuaram perdendo a guerra, porque eles não tinham Emuná em Akadosh Baruch Hu, eles achavam que o Aron era uma segulá, se o Aron estiver com a gente não perde, eles acabaram perdendo a guerra e os Plishtim conseguiram o Aron Hashem, certo? A arca sagrada, certo? Com as tábuas da lei. E agora, na hora que eles pegaram isso, eles não sabiam o que fazer, eles guardaram com eles, e em todo lugar onde o Aron era colocado, entre os Plishtim, aparecia lá uma praga, as pessoas morriam, sofriam e etc. Então eles entenderam que não é para eles ficarem com o Aron Hashem, é para eles devolverem para o Mishkan. Então o que eles fizeram? Eles pegaram algumas vacas, colocaram o Aron em cima de uma carroça, colocaram vacas na frente para puxar a carroça e falaram, vão lá, podem ir, liberaram as vacas, para ver se realmente tudo estava acontecendo com eles era por consequência deles terem pego o Aron ou não. Eles queriam ver se as vacas iam seguir o caminho de Bnei Israel, o caminho do Mishkan, sozinhas, sem ninguém falar para elas para onde irem. Realmente isso aconteceu, as vacas foram no sentido do Mishkan, chegaram em Beit Shemesh, se eu não me engano, e quando viram as vacas vindo com Aron Hashem, eles fizeram um korbanot de agradecimento. Que animais eles usaram para fazer korbanot de agradecimento? As vacas que trouxeram o Aron Hashem. Agora, essas vacas pertenciam aos Plishtim, que são Ovdei Kohavim, são idólatras. Como pode ser que usaram vacas que pertencem a Goim para fazer delas korban? Essa é a pergunta da Agmará, certo? De acordo com o Rabi Eliezer, deve ser proibido. Está escrito, Veita parot elu, lá Lashem. Usaram essas vacas como korban olá. Responde Agmará, orat shah aita. Fala Agmará, aqui foi um caso único. Foi um caso único devido a um milagre que aconteceu lá, que essas vacas trouxeram Aron Hashem, lá usaram elas de korbanot. Geralmente não pode, mas tem harigim, devido ao milagre que aconteceu lá, entenderam que, que essas vacas podem ser feitas delas korban. A Hanam Mistavar, posso te provar isso, que realmente foi um caso específico, um caso que não serve de prova para outros casos, Deilotemach, Olá Nekavamika, porque Korbanolá geralmente é macho, não é fêmea, e de repente usaram vacas como Korbanolá. Então a gente vê que aqui foi algo hariga, aqui foi uma exceção. Pergunta para Maikushi, Dilma Bemateachi, do que Deravada Barahava, Demaravada Barahava, Minan Leolá Nekevashi, Kshirabe Mateachi, Neymar, Vaikach Shmuel, Talech Alav Echad, Vealeu Olá, Vealeu Olá. A Gemara fala o seguinte, fala, olha, talvez isso daqui que usaram uma vaca fêmea, obviamente vaca fêmea, certo? Mas um animal que é fêmea, para fazer dele korbanolá, não é prova que aqui foi uma exceção. Por quê? Porque isso que korbanolá tem que ser sempre zahar, isso é quando são korbanot feitos no Mishkan, que é o Mishkan Tziburi, coletivo. Mas alguém que faz uma Bamat Yahid, alguém que constrói um altar particular, certo? Enquanto não tinha o Beit HaMikdash, cada um podia construir o seu altar particular. Quando é permitido construir altar particular, cada um pode fazer nele korban, tem mais liberdade. Então, korban nolá, que é o korban que é totalmente queimado, fora o couro, geralmente no Mishkan tem que ser macho, mas se for Bamat Yahid, pode ser fêmea, certo? Então, aqui pode ser que eles fizeram vacas de olá, não porque aqui é um caso harig, um caso diferente dos outros, e sim porque aqui nesse caso era permitido, certo? Era um caso extra, talvez era Bamat Yahid. Então não dá para provar do fato de que usaram uma vaca fêmea como korban olá, que aqui foi um caso específico, certo? Pode ser que a resposta é válida. A resposta é que usaram essas vacas pertenciam a Goim como korban, porque foi um caso harig, foi uma exceção, tudo bem, mas não vai provar do fato de que era uma fêmea como olá, porque isso é possível, certo? Como o Ravada Barahama falou, de onde a gente sabe que olá nekevá, que ela é ksherad b'mat yahid, onde eu sei que numa b'mat yahid, num altar particular, individual, eu posso pegar um animal fêmea e fazer dele olá, Neymar, vaikach Shmuel talech alav echad, Shmuel pegou um talech alav é um talé que ele está amamentando, certo? Que é uma fêmea, vaialeu olá, e fez dele korban olá. Só que pergunta, mas peraí, vaialeu é no masculino, zachar mashma, amarav nachbaritzak vaialea, ktiv.
Não está escrito, a gente lê vaialeu, mas está escrito sem o vav no fim, que seria feminino, sim? Vocês veem aí no passuco, vaikach shmel telech halav echad, vaialeu é o modo como a gente lê, mas na escrita está escrito vaiale. A gente tem muitas vezes no Tanakh algo que é chamado kri uktiv. Kri é o modo como a gente lê, ktiv é o modo como está escrito. Às vezes a leitura não é exatamente igual à escrita. Então na escrita está escrita uma linguagem de feminino. Então, às vezes, dá para usar animais femininos como korbanolá, no caso em que é bamat yachid. Nesse caso, é permitido, por isso, talvez fizeram essas vacas de korbanolá. Mas por que usaram vacas pertencentes ao Dekohavim? Talvez realmente foi uma exceção à regra. Ponto. Agora a Gemara volta para a pergunta original, certo? A pergunta original era uma contradição entre a nossa Mishnah e a Braita. Na Mishnah está escrito que eu não posso deixar meus animais com um Oved Kohavim, pelo risco dele ter relações com o animal, certo? Então parece que existe esse risco. E uma Braita que dizia que eu posso comprar animais de Goim para fazer korbanot. E a gente respondeu que a Braita é de acordo com o Chachamim, que eu posso comprar animais de Ovdei e Kohavim para fazer korbanot, porque não tem o risco de ter acontecido alguma coisa. E a Mishnah que proibiu deixar o nosso animal com o Ovdei e Kohavim, segue a opinião de Irabliezer, certo? Essa foi uma das explicações. Tem uma explicação que era lechatchila e bediavad, lechatchila eu não posso deixar, bediavad se eu comprei eu posso usar, essa explicação caiu, mas uma explicação que a gente tem visto até agora, que acompanhou a gente até agora, é de que a Mishnah segue a opinião de Rabi Eliezer, que é proibido, e a Braita que permitiu segue a opinião de Chachamim. E Rabi Yochanan tem outra explicação. Rabi Yochanan amar gvul yeshla, pchuta mibat shalosh shanim neekeret, bat shalosh shanim eina neekeret. Rabi Yochanan fala o seguinte, Rabi Yochanan fala que depende da idade da vaca. Depende da idade da vaca. Se a vaca tem até 3 anos de idade, então o zera do homem que tem relações com a vaca pode deixar ela estéril. Então os homens não fazem nada com essa vaca. Mesmo o decorrem não fazem nada porque pode deixar a vaca estéril. Acima de 3 anos de idade não acontece nada. Então vai depender da idade da vaca. Até 3 anos você pode deixar Kovet Kohavim, porque não tem risco dele fazer alguma coisa. Mais que 3 anos, não pode. Então, a nossa Mishnah aqui falou que não pode deixar Kovet Kohavim animais, são animais acima de 3 anos, que tem o risco de acontecer alguma coisa, porque não vai prejudicar o animal. E a Braita que permitiu comprar animais de Ovdei Kohavim, fazer deles korbanot, ela está falando de animais com menos que 3 anos, que esses animais, com certeza, o Goy não fez nada, porque deixaria o animal estéril, certo? Então, depende da idade do animal. Não são duas opiniões, não era Rabi Eliezer e Chachamim, depende da idade do animal. Eiti veikola neitiuvta. Aí a Gemara perguntou, todas as perguntas foram feitas até agora, de Shaul, que pegou os animais dos Amalequim, de Moshe, que pediu animais do faraó, de Itro, que trouxe os animais dele. E aí, sobre todas essas perguntas, Shaneleu pchutam bat shaloshanim. Respondeu Rabi Yochanan que todos esses casos que quiseram usar animais de Ovdei Kohavim, Moshe com os animais do faraó, Itro, que trouxe os próprios animais, Shaul, que pegou o animal dos Amalequim, eram animais com menos que 3 anos. Por isso lá não tinha problema. Tashma, agora a pergunta, vamos fazer a seguinte pergunta. Agora a Gemara perguntou para Rabi Yochanan, que falou essa explicação, sobre o último caso que a gente trouxe, que as vacas foram usadas de olá. Essas vacas que trouxeram o Arona Kodesh para Beit Shemesh foram usadas de Korban Olá. Beit Shemesh, se não me engano. Pergunta a Gemara, como pode ser que usaram esses animais de Korban Olá? E aí Rabi Yochanan respondeu, não, está tratando com vacas que tinham menos que 3 anos. Por isso, mesmo que elas pertenciam aos Plishtim, não tinha risco de ter acontecido alguma coisa, porque eram pequenas. Matkivla Ravuna Beit Rav Natan, perguntou para ele, Ravuna Beit Rav Natan, em que nai novet benem kalu bebait, pchutam bat shalosh shanim mikayalda, ve'atnan para vechamon bat shalosh shanim vadai lakoin mikan velach safek. Perguntou Rav Natan, Ravuna Beit Rav Natan, perguntou o seguinte, olha, na história com os Plishtim, que eles colocaram essas vacas para puxar o Arona Kodesh, e quiseram ver se realmente era por causa disso ou não, e falaram, vamos ver, deixa essas vacas andarem, vamos ver para onde elas vão ver se elas vão direto no sentido de Bnei Israel ou não, a gente vai saber de que culpa se é culpa da Arona Kodesh ou não. Eles fizeram mais uma coisa para testar. O que eles fizeram? Eles pegaram vacas que tinham acabado de ter bezerros, ou seja, que elas estavam amamentando, e prenderam os bezerros em casa. Agora, essa vaca que acabou de ter um bezerro, ela tem uma
pena, quer dizer, ela tem uma conexão com o filhote dela, com o bezerro dela, então é mais difícil dela ir embora. Então, parte do teste para ver se tinha sido por causa da Arona Kodesh ou não, se as vacas vão direto para Bnei Israel ou não, parte do teste para ficar mais difícil disso acontecer e ver que realmente é um milagre ou não, eles deixaram os filhotes presos. Certo? Vet benem kaluba bait. Eles prenderam os filhotes dentro de casa. E se está tratando de vacas com menos que 3 anos, certo? Rabbi Yochanan falou que está tratando de vacas de menos que 3 anos, e por isso pode usar de korban olá, vacas com menos de 3 anos de vida não tem bezerros, não ficam prenha. Mikayalda, arei está escrito na Mishnah, Veatnan, para vechamor bat shalosh shanim, se alguém comprou uma vaca ou uma égua, certo? Vechamor, a fêmea do burro, a jumenta, a burra, não sei qual é a fêmea do burro. Se alguém comprou uma vaca ou um burro fêmea com menos que 3 anos e teve um filhote, esse filhote com certeza é o Bechor, com certeza ele é o primogênito e tem que ser dado para o Cohen, porque animais com menos que 3 anos não têm filhos, não têm filhotes. Mikan Velach, se eu comprei um animal com mais que 3 anos, e eu não sei se já teve primogênito ou não, safé, que é dúvida. E na dúvida eu não preciso dar para o Cohen vai ter que provar que ele merece. Ou seja, a gente vê que usaram de Korban Olá, mesmo vacas que têm mais que 3 anos. Então essa diferença que Rabbi Yochanan fez entre menos que 3 anos e mais que 3 anos, a priori ela não é válida. A gente vê que mesmo vacas com mais que 3 anos de idade podem ser usadas de Korbanot. Ela me revarda que deixa cara. Por isso a gente volta para a resposta original, que realmente é proibido usar esses animais de korbanot, de acordo com Rabbi Eliezer, mas aqui especificamente, por causa do milagre que aconteceu, eles liberaram usar esses animais de korban. Então, ainda vamos falar dessas vacas, mas em outro sentido, a gente segue em frente breve. Shkoyach.